Como essa questão envolve muitos conceitos, eu vou resolvê-la por partes. Eu vou fazer 4 observações e no final nós vamos juntar todas as conclusões para resolver essa questão. A primeira observação é sobre como calcular o coeficiente angular. Quando a gente escreve a equação de uma reta, normalmente a gente faz escrevendo y igual a x mais b, o número que aparece multiplicando o x, e que a gente costuma representar pela letra A, chama-se coeficiente angular. Esse número é responsável por nos dizer a taxa de variação, a taxa de crescimento ou decrescimento da função para cada unidade de x. E esse coeficiente angular pode ser calculado fazendo ΔY sobre ΔX. Quando eu tenho 2 pontos de uma reta e quero calcular o coeficiente angular dessa reta, a minha sugestão é que você faça o seguinte: escreva os 2 pontos, um em cima do outro. Como eu tenho aqui 3 e menos 2, e o outro ponto é menos 1 e 3. E observe que do ponto de cima para o ponto de baixo, houve um acréscimo no y, que mudou de menos 2 para 3. Isso quer dizer que o y variou positivamente em 5 unidades. Esse é o ΔY. Quando você faz a mesma coisa olhando para o x, você percebe que o x diminuiu de 3 para menos 1, o que quer dizer uma redução de 4 unidades em x. Esse é o ΔX. Portanto, o ΔY vale 5 e o ΔX vale menos 4, o que quer dizer que o coeficiente angular da reta que passa por esses 2 pontos que foram dados no enunciado é menos 5 sobre 4. A segunda observação diz respeito a retas perpendiculares. Quando 2 retas são perpendiculares, o coeficiente de uma delas multiplicado pelo coeficiente angular da outra, que é perpendicular à primeira, esse produto sempre dá menos 1. Em outras palavras, se você quer calcular o coeficiente angular de uma delas, basta pegar o coeficiente angular da outra, inverter e trocar o sinal. Ou seja, o coeficiente angular de uma é o inverso do oposto da outra. Então, se a gente acabou de calcular o coeficiente angular de uma das retas, da reta que passa pelo ponto AC, e esse coeficiente angular é menos 5 quartos, eu posso facilmente calcular o coeficiente angular de qualquer reta perpendicular à primeira. Basta inverter o menos 5 quartos, que aí vai virar menos 4 quintos, e em seguida trocar o sinal. Portanto, retas perpendiculares àquela reta que passa pelos pontos A e C terão coeficiente angular igual a 4 quintos. A terceira observação trata de como se calcula o ponto médio entre 2 pontos. Para calcular o ponto médio, vou chamar ele aqui, vou representar como M, de 2 pontos, basta que eu some as coordenadas dos 2 pontos e divida por 2. Então, se eu tenho os pontos A e C que foram dados aí, eu vou até trocar aqui por C. Se eu quero calcular o ponto médio entre A e C, basta que eu some as coordenadas de A com as coordenadas de C e divida por 2. Como é que eu vou fazer isso? Olhando primeiro para o x. Vamos lá no enunciado. O x do ponto A vale 3, o x do ponto C vale menos 1, a soma vai dar 2. Dividindo isso por 2, o resultado é 1. Agora vamos olhar para o y. O y do A é menos 2, o y do B é 3. A soma dá 1. Dividindo por 2, isso dá meio. Portanto, o ponto médio
dos pontos A e C é o ponto de coordenadas 1 e 1 sobre 2. E, finalmente, a observação 4 é sobre uma das maneiras de você encontrar a equação de uma reta. Se você tem o coeficiente angular e você tem um ponto da reta, uma maneira que eu confesso que eu gosto muito de se calcular, de se encontrar a equação dessa reta, é usar essa ferramenta aqui, ó. Dizer que o coeficiente angular é y menos y0 dividido por x menos x0. Na verdade, eu estou dizendo que o A é ΔY sobre ΔX, porque se você observar, y menos y0 é ΔY e x menos x0 é ΔX. O que você precisa ter em mente é que esse y0 e esse x0 são as coordenadas do ponto conhecido por onde essa reta passa. Então vamos imaginar que eu queira uma reta cujo coeficiente angular seja aquele que a gente encontrou na observação 2, lá, 4/5. Então, eu quero que a reta tenha esse coeficiente angular e eu quero que a reta passe pelo ponto M, que a gente acabou de calcular aí na observação 3. Dessa forma, o y0 vai valer meio e o x0 vai valer 1. Montando a nossa fórmula com os valores que nós escolhemos aqui, isso vai dar 4/5 igual a y menos 0,5 dividido por x menos 1. Vamos multiplicar cruzado aqui, mas de uma forma esperta. Eu vou fazer 4 multiplicando x menos 1. Isso tem que ser dividido por 5. E o que eu deixei do lado direito da igualdade foi y menos 0,5. Perceba então que eu vou ficar com 4x sobre 5 menos 4/5. E se eu trouxer aquele menos meio para o primeiro membro, ele vai virar mais meio. Eu tenho agora aí esses denominadores, né? 5 e 2. Uma das maneiras de se livrar desses denominadores é multiplicar por 10. Se eu multiplicar todos os componentes aí por 10, primeiro o 10 vai cancelar com 5, vai virar 2 e eu vou obter 8x. Depois, a mesma coisa vai acontecer com menos 4/5 e eu vou obter menos 8. Depois eu vou multiplicar 10 por meio, eles vão se cancelar, o 10 e o 2, e eu vou ficar com 5. E finalmente eu vou ficar com 10y, depois do sinal de igual. Sendo assim, eu posso trazer o menos 10y para o primeiro membro, ficando com 8x menos 10y, e o menos 8, junto com mais 5, vai dar menos 3. E isso tem que ser igual a zero. Agora a gente vai pegar essas observações para fechar o problema. O problema diz que nós temos um quadrado. Então, eu vou desenhar esse quadrado aqui para você. Nós temos um quadrado. São dados os vértices A e C. O enunciado deixa claro que esses vértices são opostos, portanto, eles estão nessa posição. Como o quadrado é ABC, ABCD, então estou completando aqui. E aí eu tenho a reta que contém os pontos A e C. Na verdade, ela contém também a diagonal AC. Então está aqui. Essa reta é aquela cujo coeficiente angular é menos 5/4. Nós calculamos isso lá na observação 1. Agora, quando eu traço a reta que passa por B e D, já que isso é um quadrado, essa reta
necessariamente é perpendicular à reta que passa pelos pontos A e C. Então, a reta BD tem que ter coeficiente angular igual a 4/5. Esse coeficiente angular nós calculamos lá na observação 2. Essas duas retas, elas se encontram num ponto bem no centro do quadrado. Mas esse ponto bem no centro do quadrado é o ponto médio entre A e C. E nós sabemos as coordenadas desse ponto M. Nós calculamos isso na observação 3. Portanto, o que nós precisamos descobrir, o que o enunciado nos pede, é a equação que contém a diagonal BD. A equação da reta que contém a diagonal BD é, na verdade, aquela em que o coeficiente angular é 4/5 e que passa pelo ponto M. E isso nós já fizemos ao final da observação 4. Portanto, aqui está a resposta. A equação procurada é aquela que está na letra B.